A área de unificação do CERJ é uma das 7 áreas que compõem a nossa federativa. Junto com as demais, a área de unificação ela visa aproximar o movimento espírita do seu objetivo, que é atender a casa espírita na ponta do movimento espírita. O mais importante para o movimento espírita realmente é a casa espírita. E ela sendo atendida, nós estaremos atendendo ao homem, que é o objetivo da doutrina espírita. Junto com as 7 áreas do CERJ, nós contamos com 9 espaços reunir. Os reunir são macro espaços de convivência entre do movimento espírita, compostos pelos seus. Nós temos no nosso estado, além desses 9 reunir, que compõem todo o nosso estado do Rio de Janeiro, os 70 conselhos espíritas de unificação. Eles povoam de norte a sul o nosso estado do Rio e atendem a essas instituições que se encontram, são a ponta do movimento espírita. Nós contamos no estado do Rio com 648 instituições espíritas adesas, além de cerca de 250 instituições espíritas não adesas que trabalham em conjunto com o movimento espírita. Essas instituições, então, elas com suas tarefas, elas atendem a população que busca o centro espírita. Nós temos no nosso estado 92 municípios com instituições espíritas adesas e nós temos atualmente 21 municípios sem uma instituição espírita. Então há um trabalho muito grande a ser feito para que nós possamos atender a esses 21 municípios que ainda não têm. E fora isso, o preenchimento das necessidades dentro de cada CEU, em cada distrito, em cada município, que podem mais instituições espíritas serem fundadas. As instituições espíritas, elas se reúnem nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias do CERJ. Essas Assembleias Gerais Ordinárias, elas são estatutárias e se reúnem de quando em quando, de 3 em 3 anos, especialmente, para a eleição, a indicação da comissão diretora. A comissão diretora é um grupo intermediário de 36 membros que facilitam o trabalho da diretoria executiva. A diretoria executiva está incluída entre esses 36 membros e é dali tirada através do voto. A votação no CERJ ele é indireto, nós temos um colégio eleitoral, não é uma votação de todas as instituições votam nos seus, os seus indicam a comissão diretora e a comissão diretora, então, executa a sua função junto ao CERJ. Nós temos esse movimento, ele se reúne no CEU, que é os 70 CEUs e os 9 reunir, eles estão estruturados no Conselho Estadual Espírita de Unificação, que é um órgão da unificação do CERJ. Ele não é uma entidade separada, ela simplesmente é um trabalho de unificação. O principal trabalho do CEU é ligado ao EREU, aos Encontros Regionais Espíritas de Unificação. Nós temos 9 EREUs no estado do Rio de Janeiro que exatamente trabalham o movimento espírita em todas as suas facetas. O CERJ está à disposição do movimento para indicar trabalhadores de suas áreas para ajudar nesses EREUs, nesses centros de interesse. Nós temos no CERJ uma diretoria colegiada, a única diretoria colegiada do movimento espírita brasileiro e internacional. A única federativa colegiada é o CERJ. O Brasil inteiro observa, tem os olhos voltados para o que acontece na nossa federativa com relação à sua administração. Essas 7 áreas dão conta da administração da nossa federativa, com a vantagem e sem os inconvenientes
da centralização do poder, da centralização daquilo que representa poder dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita. Ao contrário, os centros espíritas têm uma estrutura presidencialista ainda. Nós não temos a menor obrigação ou a preocupação de fazer com que os centros espíritas se transformem em colegiados. São as casas espíritas, em sua grande maioria, presidencialistas, com a sua figura de presidente, secretário, tesoureiro, patrimônio, etc., financeira e outros cargos, que dão essa visão superposta da distribuição das forças de poder dentro de uma casa espírita. E o movimento espírita do Estado, então, nós abrimos mão disso e vivemos uma experiência no colegiado administrativo do nosso movimento. A casa espírita, então, ela está ligada ao movimento espírita estadual através dos conselhos espíritas de unificação, os SEU. E os SEU se reúnem em espaços reunir, que são macro espaços de convivência, e esses 9 espaços reunir se estão ligados ao CERJ. Então, o movimento espírita, o seu movimento é um movimento circular. A instituição espírita, como nós dissemos, ela se liga através dos seus, se liga formando os espaços reunir. E os reunir, eles se ligam formando o CERJ. E do CERJ, o trabalho vai de encontro ao movimento espírita. Então, fechando esse ciclo de retroalimentação de informações e de atividades. Nós temos um fluxograma representado por estradas de unificação, de informação. Na base, como objetivo desse fluxograma, nós temos a instituição espírita ADESA, como nós dissemos, em número de 648. Nós temos o terceiro movimento espírita brasileiro em número de casas de centros espíritas. Nós temos, então, um movimento espírita muito grande, embora o Estado seja pequenino, seja apenas uma faixa litorânea, mas nós temos um movimento muito grande, com uma quantidade enorme de centros, ainda em falta. Nós podemos ampliar isso, mas estamos a caminho nessa tarefa. Logo depois da IEA, nós temos o SEU, como segundo Conselho Espírita de Unificação, como segundo degrau dessa estrada. Depois nós vimos o Reunir, depois o CERJ. E o CERJ se liga ao Conselho Federativo Nacional da FEB. E esse Conselho Federativo Nacional da FEB tem assento no Conselho Espírita Internacional, fazendo com que haja, então, um fluxo das informações que vem da IEA, da Instituição Espírita ADESA, até o Conselho Espírita Internacional e retorna por esses diversos níveis até a IEA novamente. Vários assuntos foram tratados e são tratados, levando-se, através da intermediação desses diversos níveis de tarefas, de tarefeiros, de trabalhadores, para a instituição espírita e para o Conselho Federativo Nacional da FEB e, consequentemente, ao SEI. Então, uma instituição espírita, a ADESA, ela está ligada ao movimento federativo nacional e, por consequência, ao internacional. Então, nós temos essa representação importantíssima. Saber a pessoa da casa espírita, saber que a sua tarefa é muito importante, porque ele está na ponta de um grande trabalho de transformação, de educação da humanidade, para ajudar nessa transformação, nessa renovação necessária nesses tempos de crise que nós estamos atravessando. Estamos lançando, para que possamos ter esse apoio, uma campanha de volta às bases. As bases doutrinárias lançadas por Allan Kardec e seus continuadores, como as obras clássicas, como Leon Denis e Alexander Aksakoff e tantos outros que foram importantes nesse momento inicial do movimento espírita nascente, da doutrina espírita nascente,
e os seus continuadores atuais, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como outros mais, né? E que nós nos preocupamos muito com a questão da literatura apresentável, ética, útil para o movimento espírita. Então, essa nossa campanha está remetendo ao estudo das obras básicas, o estudo das obras de Allan Kardec, que na verdade são ainda mal entendidas e mal estudadas, pouco estudadas e apenas ligeiramente conhecidas, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e os demais livros, num total de 23 obras de Allan Kardec. Só as obras de Allan Kardec já dariam para preencher muito tempo de nossa vida em busca de conhecimento. Então, estudar as obras de Kardec, começar por Kardec, é um início importante e fundamental para a formação de outra campanha que nós estamos lançando no CERJ, que é a formação do bom leitor, a campanha do bom leitor. Em vez de criarmos e lançarmos índex, né, com obras de bom consumo ou de mau consumo pelos espíritas, lançaríamos simplesmente uma campanha do bom leitor, onde cada qual faça a análise daquilo que tem observado, tem lido, para que o conhecimento espírita se transforme, então, em uma obra viva na sua existência. O CERJ, então, tem ocupado essa importante tarefa, tem se ocupado dessa importante tarefa de representar o Estado do Rio de Janeiro perante o Conselho Federativo Nacional. Nós temos 2 reuniões anuais, uma em Brasília, em novembro, e uma regional em abril. Essa regional em abril é a Regional Sul, onde o Brasil é dividido em 4 grandes partes, que é a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Junto com São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro executa a sua função junto a essas grandes federativas na chegada do conhecimento espírita aos nossos companheiros espíritas, frequentadores, necessitados de toda a ordem do movimento espírita. Então, o CERJ, dessa maneira, procura ocupar esse espaço, já que o CERJ está no Rio de Janeiro, que é uma federativa que tem uma história profunda junto ao movimento espírita, uma história profícua. Grandes espíritas do passado foram ou estiveram no nosso estado e executaram a sua função. E o CERJ, simplesmente, ele tem a tarefa de renovar os votos desses companheiros que já passaram pelo estado do Rio de Janeiro, com esse objetivo de manter acesa a chama do movimento espírita. Muita paz a todos.